Olá, meus irmãos, que a maravilhosa graça do Senhor seja sobre a sua vida, sua alma e o seu coração. Uma palavra para a nossa meditação. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também fazei. Essa é a ordenança da palavra do Senhor. Um tema para pensarmos, meditarmos, refletirmos. Construa pontes em vez de cavar abismos. Construa pontes em vez de cavar abismos. Meus irmãos, é bem clara essa palavra. Suportando e perdoando uns aos outros. Ao invés de criar barreiras, criar muralhas de separação, a Bíblia fala para construirmos pontes de reconciliação, de conserto, de amizade, de amor fraternal, e não para criarmos abismos, para ficarmos separados uns dos outros. Não. Somos construtores de pontes, temos que ter isso em nossa cabeça. Somos construtores de pontes e não cavadores de abismos. Jamais podemos fazer isso. Somos ministros da reconciliação. Pense bem, e não promotores de contendas. O Senhor nos chamou como sacerdote, como pastores, para promovermos a pacificação, a reconciliação, e não destruição, muralhas e contenda. Biblicamente somos pacificadores, não geradores de intrigas. Se algum pastor, se algum sacerdote, ao invés de ser reconciliador, ao invés de ser pacificador, ao invés de construir pontes, ele está cavando abismos, provocando muralhas, provocando intrigas, provocando contendas, o Espírito do Senhor não está atuando na vida dele. O ministério da igreja é de aproximação das pessoas e não de distanciamento das pessoas. Não, é de aproximar. Como nós vamos ganhar uma alma para Jesus se nós não aproximarmos dela? Como vamos ganhar uma vida para Jesus se não tivermos acesso a ela? Então o ministério da igreja é de aproximação das pessoas e não de afastamento delas. Somos um corpo e membros uns dos outros. Quando um membro do corpo sofre, todos sofrem. Quando um membro do corpo é promovido, todos são promovidos. Quando um membro do corpo se regozija, todos se regozijam. Para isso precisamos precisamos tomar algumas medidas. Não esqueça do texto, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também fazei. Bíblia não é enfeite. Bíblia não é para viver teoricamente. Bíblia é para ser vivida, praticada. Tiago diz, não seja ouvinte esquecido da palavra, mas praticante. Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, veio vento, tempestade, lutas, tribulações, e foi grande a sua queda. Mas aquele que ouve, que lê e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, sensato. Edificou sua casa sobre a rocha.
Veio as lutas, tribulações e ela permaneceu firme. Primeira coisa aqui, reconhecer que somos falhos e erramos uns com os outros. Precisamos ter essa consciência. Não somos robôs, não somos máquina, não somos melhor do que ninguém e não somos inerráveis. Nós também erramos. Reconhecer que somos falhos e erramos uns com os outros. Aqui, Colossenses capítulo 3 e o versículo 13 diz assim, Colossenses 3, versículo 13, diz assim a santa palavra do nosso Senhor Jesus: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Então, primeiro, temos que suportar uns aos outros. Existem pessoas mais difíceis, existem pessoas mais críticas, contendeiras, existem pessoas mais fracas, mas a ordem de Deus, a ordem da palavra é para suportarmos e perdoar. Ora, canta lá, cheia. Meu irmão, você tem que perdoar, você tem que suportar. Suporta essa irmã difícil, suporta esse irmão difícil, e o Senhor vai te abençoar. Não podemos desprezar, não podemos virar as costas, não podemos abandonar. Somos membros do mesmo corpo, embora alguns membros estão doentes, temos que ajudá-los. Não somos uma comunidade de pessoas perfeitas. A igreja não é uma comunidade de pessoas perfeitas. Não, irmãos. Estamos sendo trabalhados. Estamos sendo moldados pela palavra e pelo Espírito do Senhor. Nós ainda estamos sujeitos às falhas e tropeçamos em muitas coisas, diz a palavra. Mas o Espírito Santo está trabalhando em nós para que cheguemos à estatura de varão perfeito. Aleluia! Glória a Deus! Isso obviamente não nos dá o direito de errarmos intencionalmente. Não é isso que eu estou dizendo. Já que não somos perfeitos, somos falhos, então eu posso errar à torta direita. Não, também não te dá esse motivo para errar intencionalmente, não. A vida cristã não nos dá imunidade para parar de pecar. Não, Senhor. Precisamos ser vigilantes para não sermos pedra de tropeço para os nossos irmãos. É tão difícil ganhar uma alma, é tão difícil ganhar uma pessoa, discipular, fazer ela descer as águas e firmar com Cristo para valer. E muitos, por falta de vigilância, estão querendo colocar muitos para fora. Você não tem direito de colocar ninguém para fora da igreja. Jesus disse lá em João capítulo 6, se eu não me engano, versículo 37, todo que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. As almas, as vidas, não são minhas, não são nossas, elas são do Senhor Jesus. Ele comprou elas na cruz do Calvário. Então não seja pedra de tropeço para o seu irmão desviar e ir embora da igreja. Suporta, perdoa, ama, em nome de Jesus. Recebe essa virtude agora. Porém, o fato de errarmos uns com os outros não anula o fato de que somos uma só família e um só rebanho, o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo admite que na igreja há momentos em que temos queixa uns dos outros, porque tem uns mais frágeis, tem uns mais fracos do que os outros, tem uns que vigiam menos do que os outros. A admissão do erro é o primeiro passo para corrigi-lo. Quando eu erro e aceito que eu errei e admito que eu errei, é o primeiro passo para corrigi-lo. Então, meu irmão, que eu e você, em nome de Jesus, tenhamos a hombridade, tenhamos a coragem de assumir quando erramos.
de admitir que erramos. Isso faz parte, isso é bênção. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, aquele que admite o erro, admite o pecado, aquele que confessa e deixa, vai alcançar o amor, a graça, a misericórdia e o perdão de Deus sobre a sua vida. Mas o que oculta, o que esconde, nunca prosperará. Então o primeiro passo é admitir o erro, é admitir que falhou. E precisamos ter a sobriedade. Admita que você errou. Admita que você erra, que você também falha. Alacanta labaxéia. E o Espírito Santo vai te abençoar. Enquanto ficarmos justificando-nos e transferindo a culpa para outro, para A, para B, para C, só agravaremos os relacionamentos dentro da igreja. Então estaremos cavando abismo ao invés de construirmos ponte. Estaremos colocando pessoas para fora, estaremos criando inimizades, intrigas, contendas, divisões, ao invés de pacificarmos, reconciliarmos, perdoarmos, suportarmos uns aos outros. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ao invés de cavar abismo, fazer pontes, reconhecer que o caminho do arrependimento e do perdão é a única forma de construir pontes ao invés de cavar abismo. O perdão e o arrependimento é a única forma de construir pontes em vez de cavar abismos. Foi o versículo que lemos, Colossenses 3,13. Um cristão demonstra sua maturidade espiritual quando reconhece seu erro e tem disposição de pedir perdão. Isso é nobre. Reconhecer o erro, admitir a falha e pedir perdão é nobre, aleluia. Que o Senhor te dê essa virtude, que o Senhor me dê essa virtude, porque isso é nobre. Já que não somos perfeitos, decapaciterebaxeia. Nos ajuda, Espírito Santo. Aleluia. Não há comunidade saudável sem o exercício do perdão. Não existe casamento saudável sem o exercício do perdão. Não existe sociedade, comunidade, igreja saudável sem o exercício do perdão. Não existe amizade saudável, perfeita, sem o exercício do perdão. Somos a comunidade dos perdoados e dos perdoadores. Coloca isso na sua mente. Quem não perdoa não pode orar. Quem não perdoa não pode ofertar. Quem não perdoa não pode ser perdoado, diz a Bíblia Sagrada. Isso é sério. A Bíblia diz lá em Mateus: se não perdoardes uns aos outros, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. E se o Pai Celestial não nos perdoar, não estamos salvos, porque não existe céu para quem não perdoa, para quem Deus não perdoa. O céu é só para aqueles que o Pai perdoa. Está escrito aqui na palavra, Mateus capítulo 6, versículo 14. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Então, olha como é sério. Quem não perdoa não vai ser perdoado pelo Pai. E se você não for perdoado pelo Pai, o céu não te pertence. O céu é só daqueles a quem o Pai perdoa os pecados e as falhas. Quem não perdoa adoece emocionalmente e fisicamente. A Bíblia diz que precisamos perdoar uns aos outros como Deus em Cristo nos perdoou. É o versículo que eu acabei de ler, Mateus 6, 14 e 15. Aleluia. Que o Senhor te dê graça para perdoar. Que o Senhor te dê graça para você pedir perdão, reconciliar, pacificar, quebrar as barreiras de separação. Ao invés de cavar abismo que nos torna incomunicáveis, vamos criar pontes de ligação, de reconciliação. É isso mesmo. Esse perdão deve ser imediato, pleno e definitivo. O perdão sara as feridas, restaura os relacionamentos, produz comunhão e glorifica o nome do Senhor. O perdão sara as feridas.
O perdão, ele restaura os relacionamentos, família, casamento, amizades, e produz comunhão e glorifica a Deus, que é o mais importante. Alabaxeia, Hore canta lamaia, Tebassude canta lai. Receba graça para perdoar, receba força para perdoar, receba unção para perdoar, receba virtude para perdoar. Ferir uns aos outros ou guardar mágoas produz doença emocional e desavença relacional. Isso não é bom. É tempo de construirmos pontes em vez de cavarmos abismos em nossos relacionamentos dentro da nossa família e da igreja. O escritor Lewis, quando diz que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar, ele não estava errado. Às vezes é mais fácil falar de perdão quando se tem algo sério a perdoar. Mas a ordem de Deus é para perdoar. Perdoar é a atitude mais sensata. O perdão nos torna livres da mágoa. O perdão é a faxina da mente, a asepsia da alma. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Que você possa perdoar e também pedir perdão, para que a sua mente, seu coração e sua alma seja curado e sarado em nome de Jesus. Terceiro, ao invés de criarmos abismo, construímos ponte. Como? Terceiro, reconhecer que Deus nos chamou para sermos ministros da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim a santa palavra. Versículo 18, 2 Coríntios 5,18 diz assim: portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não... capítulo 5 de 2 Coríntios 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, terceiro, para construirmos pontes, o Senhor nos chamou para sermos ministros da reconciliação. Coloque isso na sua mente, no seu coração. Fomos chamados para pregar a reconciliação do homem com Deus e do homem com o próximo. Fomos vocacionados para construir pontes em vez de cavarmos abismo de separação. Os filhos do reino são pacificadores, e os pacificadores são chamados filhos de Deus. Lá em Mateus 5 diz isso. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados, e ela não está errada. Ame mais, fale menos. Ame mais, perdoa mais. Ame mais e ajuda mais. Ame mais, suportando as pessoas difíceis que estão ao nosso redor. Vivemos numa sociedade marcada pela guerra. O homem é o lobo do próprio homem. A violência é a ordem do dia nos grandes centros urbanos e até mesmo nas regiões campesinas. As pessoas andam com os nervos à flor da pele. Os crimes por motivos fúteis se multiplicam. Até mesmo a família está se transformando num palco de violência. Neste mundo timbrado pelo ódio, somos desafiados, eu e você, servos de Deus, pastores, ministros, sacerdotes, a viver a realidade do amor. Neste mundo que desconhece o amor, somos desafiados a viver a prática do amor e do perdão todo dia, toda hora. Neste mundo onde reina a inimizade, somos constituídos ministros da reconciliação. Você foi chamado para pacificar, para reconciliar, para ajudar, para suportar, para amar, para perdoar e não criar separações, inimizades, abismos. E quarto, para encerrar, construindo pontes ao invés de cavar abismos. Quarto, reconhecer que nenhuma vitória tem gosto de vitória se a comunhão fraternal é quebrada. Muito real isso aqui, irmão. Muito. Aqui, ó, Colossenses capítulo 3 e o versículo 14 diz assim, Colossenses 3,14 diz assim: e sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição.
Nenhuma vitória tem gosto de vitória se a comunhão fraternal é quebrada. Nenhum casamento tem gosto de vitória se a comunhão da aliança for quebrada. A única vitória que glorifica o nome de Cristo é a decisão de restaurar o que foi quebrado. Precisamos restaurar os desviados, precisamos restaurar a comunhão que foi quebrada, rompida por brigas, invejas, orgulhos, inimizades. O nome de Cristo é a decisão de restaurar o que foi quebrado, de aproximar o que foi afastado. Paulo diz que, se depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Paulo ainda diz que, se preciso for, devemos sofrer o dano para construir as pontes da reconciliação. A palavra de Deus declara que devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo, o mesmo sentimento de salvar almas, de ganhar almas, de reconciliar, de quebrar barreiras de abismo, de inimizade, de sermos amados uns dos outros e amarmos uns aos outros. O mesmo sentimento que houve em Cristo de suportar, como Ele nos suporta, como Ele nos ama, que você também tenha esse mesmo sentimento de suportar o seu irmão mais fraco, mais frágil, crítico, amá-lo do jeito que ele é e orar por ele. Então, esse sentimento que esteja em nós, sentimento de amor, sentimento de paz, sentimento de sofrer pela causa do Pai, pela vontade do Pai. E para encerrar, ele não vidou o traje com traje. Cristo rogou ao Pai que perdoasse seus algozes e até mesmo atenuou-lhes a culpa, dizendo que eles não sabiam o que estavam dizendo. A Bíblia inteira é um apelo à reconciliação com Deus e à reconciliação fraternal. O apóstolo Paulo chega a afirmar que, se não houver perdão dentro da igreja, Satanás leva vantagem sobre nós. Perdoe o seu irmão, independente do que ele fez. Ame ele, suporta ele e libera o perdão, para que a sua alma receba saúde, paz, alegria, gozo e volte a ter alegria na igreja e na presença de Deus. Que Deus nos ajude a amar uns aos outros, a dar a nossa vida uns pelos outros, a perdoar uns aos outros, como Deus em Cristo os perdoou, e a construirmos pontes em vez de cavarmos abismo. Essa é a palavra do dia 26 do 7 do 6 de 2017. Deus te abençoe. Ao invés de criar inimizade, contendas, intrigas, ao invés de cavar abismo, cria pontes de reconciliação, pontes de suportar, de amar, de ajudar, de abençoar, pontes de ligação. Amém, irmão? Deus te abençoe. Aprenda a perdoar e a liberar perdão, para que o Pai também te perdoe e para que a sua mente, o coração e a alma tenham saúde, tenha paz.